Fala aí, pessoal! Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado, que vocês estão acostumados, né? Hoje a gente vai falar desses nossos 4 meses na estrada, como é que foram, como é que estão sendo, e dos lugares que a gente passou. Isso aí, eu sou o Matheus, essa aqui é a Amanda. Acho que a gente nunca se apresentou no vídeo. Verdade. A gente só... Geralmente as pessoas falam, né? Ah, eu sou o Matheus e eu sou a Amanda em todos os vídeos. E a gente nunca se apresentou, é como se as pessoas já conhecessem a gente. Isso aí. Nós já estamos há 4 meses na estrada e a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, né? A gente saiu de Volta Redonda, né? Para poder pegar o litoral e subir, e a gente continuar subindo o litoral. Então a gente passou poucos dias no estado do Rio, né? Sim. Mais a parte de região dos lagos, assim, por aí. E a gente já conhecia o Rio, né? Tipo, toda a parte anterior à Volta Redonda, né? A parte do litoral sul, a gente já careca de conhecer. E aí a parte do litoral norte, a gente conheceu a parte da região dos lagos. E aí a gente já partiu para o Espírito Santo para conhecer lugares novos. Isso. No Rio, a gente passou ali pela região dos lagos, como a gente estava começando, a gente teve dificuldade para conseguir água, para conseguir energia, essas coisas assim, porque a gente ainda tinha muita vergonha, né? Hoje a gente ainda tem, mas a gente tá bem mais cara de pau do que tava, mas a gente teve essa dificuldade de conseguir ducha, conseguir as coisas. Mas a região dos lagos, ela já é um pouco problemática na questão de água, né? Então pode ser isso também. Não tinha ducha nas praias, então eu acho que foi isso a pior dificuldade também. E o que mudou totalmente quando a gente chegou no Espírito Santo. Quando a gente saiu da região dos lagos, a gente pegou a 101 para poder ir direto para o Espírito Santo. Então a 101 a gente já viu que tem muitos postos bons, com banho, estrutura, né? São os postos dos caminhoneiros, né? Para um viajante, caminhoneiro e postos de parada de ônibus. Isso, são ótimos. E para quem viaja num carro pequeno, no minicamper, igual a gente, banheiro, estrutura, esse tipo de coisa é o essencial, né? Aí, tá doendo. Se você quiser dar um tiro rápido até o Nordeste pela BR-101, você não vai passar dificuldade nenhuma, né? Mas a gente, claro que a gente vai subir no litoral para conhecer todos os lugares, né? Todo o litoral. Então a gente teve que sair dessa mordomia da 101 para entrar na parte realmente da gente ter que conseguir achar as coisas, né? Quando a gente chegou no Espírito Santo já melhorou bastante, porque já tinha chuveiro nas praias, já tinha até internet a gente achava nas praias, de graça, né? A gente encontrou luz muitas vezes nas praças, até nas praias também, e bastante pessoa solidária, porque a gente já conversava mais e tal, e as pessoas forneciam pra gente luz, água, né? Essas coisas. E o Espírito Santo pra gente foi um estado muito bom nessa questão, porque de estrutura, um estado muito bom de estrutura nas ruas, né, nas cidades, nas localizações, mas também era um estado bem caro de compra, de consumo, né, de mercado, nessas coisas. Era mais caro do que o nosso estado, que é o Rio, né? Isso, e a gente já achava caro no Rio, né? Exatamente, são pontos assim que a gente sempre, a gente vai listar alguns pontos, então os negativos realmente foram esses de ser tudo muito caro, onde a gente passava, e um dos motivos que a gente percebeu que as pessoas não passam muito pelo Espírito Santo é porque as praias, elas não têm aquelas belezas de praia de Nordeste, que a água é clarinha e tudo mais, né? As águas geralmente são mais marronzadas, principalmente onde tem a foz dos rios, e aí não tem aquela beleza de ser água linda, branca, azulzinha, né? Cristalina. A não ser em Guarapari. Em Guarapari a gente achou praias assim, que são lindas, realmente. E só que aí a gente, em outro ponto, a gente viu outras belezas no Espírito Santo, que eram cenários que a gente passava, né? Tinha um cenário de arrecifes de corais na beirada mesmo ali da praia. Tinha o cenário de Coqueiral, onde a gente fez um wild camping, entre outros, né? As dunas de Itaúna, que são aquelas dunas, tem toda uma história riquíssima ali. Enfim, então eu acho que não vale a pena as pessoas passarem nos pontos do Espírito Santo para conhecer realmente, né? Não passar direto igual todo um viajante faz. Foi muito bom pra gente, a gente passou mais de um mês lá, ficamos bastante tempo, principalmente na área ali de Vila Velha e Vitória. Vila Velha é um ponto de referência para motorhome, onde a prefeitura disponibiliza água e luz, então isso é excelente. São pouquíssimos estados que têm um ponto que faça isso, né? Principalmente próximo à capital, assim. E essa foi a nossa parte pelo Espírito Santo. Valeu muito a pena, a gente gostou muito.
era o início da nossa experiência, né? A gente conheceu muita gente, então o Espírito Santo pra gente foi muito bom, assim, nessa questão. E aí, então, a gente entrou na Bahia. Nós estávamos animadíssimos para sair da região sudeste, para entrar na região nordeste, e finalmente chegamos à Bahia. Só que, gente, o extremo sul da Bahia é uma cópia do sudeste, né? Não é? Não parece ainda o nordeste, porque a gente pegou tanta chuva, meu Deus, que quanta chuva, foram mais de 15 dias só na chuva, aquele perrengue, e a gente ficou 5 dias num posto de gasolina. Aí a gente foi conhecer a primeira praia na Bahia, que foi em Prado, e aí a gente ficou mais uma semana lá só embaixo de chuva, e aí, sabe, não foi aquela experiência, a gente não conseguiu achar, sabe, Nós nem conhecemos Prado direito, porque nós não pegamos o Prado sem chuva. Aí a gente queria ir para Cumuruxatiba, né? Aí a estrada caiu, a ponte caiu, enfim, aí a gente não pôde conhecer, então a gente não tinha previsão, né, de volta, e a gente falou, não, vamos seguir, porque já cansamos aqui, muita chuva, enfim. Mas lá também a gente conseguia já água, muito luz. Ponto de energia, muita luz. Prado foi a cidade mais barata que nós já passamos em questão de mercado. Verdade. Nossa, com preço muito bom. Muito bom o preço. E aí a gente já ficou super animado, né? Saiu daqueles preços muito altos que estavam no Espírito Santo. E aí a gente achou super barato na Bahia. Mudou muito. Uns preços que a gente não via há muito tempo. Não só Prado, até as cidadezinhas que a gente passou antes já tinham uns preços melhores. Até mais barato, né? Até mais barato que Prado, E aí a Bahia já era uma contrapartida em questão de estrada, porque já não tem assim uma estrutura muito boa nas vias, né? Tem muitos buracos, essas coisas assim. Então você tem que viajar com muito cuidado. E são tiros muito longos. A 101 que corta a Bahia, você tem que descer muito para o litoral e voltar. Você não consegue cortar o litoral todo da Bahia. Isso foi o motivo da gente não conseguir passar em todo o litoral da Bahia. Porque a gente ficou 2 meses e meio, quase 3 meses, na verdade, e a gente não conheceu tanta coisa assim da Bahia, né? Não, a gente conheceu pontos estratégicos que a gente queria conhecer e que as pessoas falaram muito também, mas não dá. Gente, não dá, a não ser que a gente fique um ano inteiro ali na Bahia. E aí não... Enfim, vamos chegar lá, vamos chegar na parte que eu queria falar. Aí a gente foi para Arraial da Ajuda, né? Isso. É muito lindo Arraial da Ajuda, Trancoso, aquela região ali. Aí já, tipo, nossos olhos começaram já a brilhar. Né, parece que agora sim a gente tá na Bahia, agora sim a gente tá no Nordeste, um lugar lindo. Gostou de passear? Caro, muito caro. Arraial da Ajuda é caríssimo. Não dá pra você comer... Não dá pra gente, né? Comer em restaurante. Com a nossa renda, com o nosso orçamento, assim, não dá. E pra quem não sabe, a gente tenta aí ter uma renda aí até no máximo R$2.500 por mês. Nós dois vivendo na estrada, gente. Então, na verdade era 2.000, só que 2.000 a gente não conseguiu bater essa meta até hoje. É porque sempre quer tomar um sorvetinho, sempre quer comer um lanchinho de vez em quando. Não, mas não é só isso também. A gasolina e alimentação vai muito. No Espírito Santo a gente tomou um susto com o mercado, a gente gastou muito. Não depende. Não, depois, por exemplo, em Arraial da Ajuda tava muito caro as coisas também no mercado. Sim, mas mesmo assim, só comprando só o básico, a carne, a alimentação básica, a gente gasta muito. Porque a gente tem que... A gente não... por exemplo, a gente vai muito em atacadão e mercado grande. Mas a gente não consegue ir fazer uma compra, por exemplo, pegar uma promoção de carne e comprar para o mês todo. Não tem como. A gente tem que comprar para 2 dias, para 3 dias. E isso se torna caro, porque às vezes você compra mais caro, porque a gente não tem como armazenar, né? É verdade. E aí você vai mais vezes no mercado e acaba comprando mais coisas que não precisa. Coisas mesmo, salada, um legume, não sei o quê, sei lá, uma cebola, um pão, sei lá, coisas normais. Acaba comprando a mais, né? Acaba comprando mais. E aí, a gente, de Arraial da Ajuda, a gente foi pra Itacaré já, né? Itacaré. Ai, minha porta. Pera aí, gente, vou ter que fechar a porta ali, tá ventando muito. Pronto, voltei. Vai ficar um pouco mais escuro porque a gente tem que fechar a porta ali. E um pouco mais barulhento por causa da Ive. Itacaré, então, voltando, foi um marco, sim, pra gente. A gente ainda jamais imaginou que a gente ia ficar um mês num lugar em Itacaré. Mas aí a gente conheceu o camping da Nanda e do Max, a gente ia ficar 15 dias lá, porque a gente pegou festas de final de ano, né? Natal, Ano Novo, aquela bagunça, aquela coisa, e falou, não, vamos ficar sossegado num lugar, pelo menos nessa época de festas, né? Lembrando que a gente não conheceu só isso, tá, gente? A gente passou Porto Seguro, Trancoso, vocês viram aí nos vídeos, né? A gente tá falando pontos esporádicos. Isso. Só mas Itacaré foi outra coisa, assim, bem... que entra... Vem cá aí, para de fazer bagunça aí.
que aí entra naquela questão de tem a sua própria experiência, porque o pessoal de motorhome fala muito mal de Itacaré, porque lá eles não deixam ficar na rua, realmente não deixam, porque não tem condições, é uma cidade pequena, o centro é pequeno, então... E a gente viu isso, as pessoas realmente foram expulsas de lá. Amigos nossos foram expulsos lá. Então não tem condição de você pegar e ficar lá uma semana, 2 semanas sem ser perturbado. E aí que caiu essa questão da gente conseguir ficar no camping. Pra gente foi ótimo, porque a gente conheceu a verdadeira Itacaré, porque é uma coisa linda, são praias lindas. Você também não tem que ficar só ali no centro de Itacaré, né? Lá você tem que andar, você pode dormir conhecer várias em outros trilhas. lugares. Porque as praias são longes ali, né? São mais de 15 quilômetros ali de praias diferentes e trilhas, então vale muito a pena. Ficando até conhecer lá. Em Serra Grande, que é próximo de Itacaré, você consegue ficar em Serra Grande e ir lá passear em Itacaré, conhecer as praias de Itacaré. Serra Grande também é muito bonito. E Serra Grande ninguém vai te expulsar. Ninguém vai te expulsar, tem mais espaço. Nós estamos falando. Bem. Mas acho que ficou muita luz, né? Deixa eu abrir aqui, pessoal. Itacaré já dava pra comer um salgadinho na padaria, já não era igual Arraial da Ajuda caro, né? Isso. Dava pra comer, assim, era uma cidade bem pequena, mercado pequeno também. Mas algumas coisas, assim, um pastel, um acarajé, que a gente experimentou, eram coisas que acessíveis, Fizemos né, muitos amigos lá, e lá a gente conheceu uma parte, assim, da comida baiana, né? Isso, e a gente conseguiu verdadeiramente conhecer a cultura e a comida. Porque a gente fez amigos baianos, que é a Júlio César. Convivemos com pessoas. E a Nanda e o Max também. Ah, não, o Max não é baiano, não. O Max é paulista. Mas aí, sabe, a gente comeu o tapioca recheado com o tempero deles, experimentamos muqueca, o cuscuz, que a gente está fazendo todo dia agora no café da manhã por causa deles. Substituiu o nosso pão, né? Então, assim, foi muito enriquecedor. Experimentei cacau, achei uma delícia comer cacau. E lá, né, tem a costa do cacau lá, então tem cacau em qualquer lugar tem cacau para vender. E eu achei que isso ia ter mais para cá, mas não tem, né? Não tem tive tanto. Oportunidade de comprar aqui. Aí, então foi isso. A gente teve uma imersão cultural muito legal no Itacaré. E sem contar que o lugar é lindo, tem cenários incríveis. E é isso, não dá para ficar na rua lá, não dá. Embora tenha duchas nas praias, né? São bicas, né? Não são... bicas porque lá tem muita cachoeira. São duchas naturais, né? Lá tem muita cachoeira, gente. Lá, Mata Atlântica, o lugar é lindo. Sei lá, muito lindo. Aí de Itacaré foi outro ponto muito bom que a gente conheceu também, foi a Península de Maraú, né? Isso! Só que a Península de Maraú foram mais de 2 horas de estrada de chão, né? Lá é muito aperto, é muito difícil chegar, mas assim, vale muito a pena, é muito gostoso. A gente conseguiu ficar um camping lá também, foi o camping da Zinha, então a gente conseguiu também uma parceria, uma conversa assim. Então foi muito bom. Acho que os principais lugares que a gente gostou muito da Bahia foi Arraial da Ajuda e a Península, né? A Península, Itacaré, né? Itacaré. Arraial da Ajuda também foi muito bom, mas Itacaré é a Península de Maraú, né? Que tem Itaipu de Fora ali. E foi o nosso primeiro contato com piscinas naturais e corais, de você poder mergulhar, né? Com peixes, então. Isso foi um marco pra gente também. Foi muito incrível. E eu nunca tinha ouvido falar de lá, assim. E aí, quando a gente chegou lá, eu até pensei assim, nossa, eu falei assim com o Matheus, cara, quando na nossa vida que a gente ia imaginar conhecer tantos lugares em pouco tempo, e tá num lugar como esse aqui, então, realmente foi Principalmente um lugar que a gente nunca ouviu falar, né? Um lugar que a gente vai ouvir. A gente vai ouvindo pelo caminho quando vai conversando com o pessoal dos motorhomes. Isso é uma coisa que a gente não consegue passar para vocês, é esse contato que a gente tem com quem vive na estrada. É uma afinidade muito maior do que, por exemplo, a gente tinha com um vizinho de porta morando no condomínio, entendeu? O vizinho de porta tá ali a 5 metros da gente, mas a gente não tem tanto contato quando a gente tem na rua, quando a gente se encontra. Porque a galera de motorhome não fica dentro do motorhome, fica tudo assim, ó, do lado de fora. Aí você acaba batendo papo. E é uma galera muito menos estressada porque tá vivendo uma vida mais tranquila, né? Mais alongada. Na verdade, às vezes eu acho que as pessoas acham até que a gente é antissocial. Porque tem a maioria das pessoas que a gente encontra são pessoas aposentadas, que aposentam e vão viver essa vida. Então, assim, elas não têm muito o que fazer. Nossa, muito fazer, não. Não.
Não, corta vai. E aí a gente, como essas pessoas são aposentadas e a gente ainda trabalha, às vezes elas estão conversando, faz aquela rodinha e conversa, e a gente tem que ficar dentro do carro trabalhando, e aí parece assim, às vezes eu falo assim, nossa, eles devem achar que a gente não gosta de conversar. E é isso. E aí depois de Maraú a gente já foi para Guaibim. Aí de Guaibim a gente já foi para o ferryboat, né? Achamos muito caro o ferryboat para atravessar para Salvador. Ali a gente já tava lá beirando lá os 2 meses e meio, né? Quase. E aí a gente já tinha tomado a decisão de que a gente queria subir mais rápido. Então a gente ficou muito pouco tempo depois de Salvador, né? A gente praticamente ficou 1 ou 2, 3 dias, eu acho, depois de Salvador. Não paramos em Salvador porque a gente tava ouvindo muito relatos lá de assalto, essas coisas assim. Para motorhome, eu sei que tem muitos pontos lá que são seguros e tal, mas pra gente que não conhece, chegar na cidade grande, num carro desse pequeno... Cidade grande, gente, os viajantes, eles meio que correm. Evita, os viajantes evitam, a gente evitou o Rio, assim como a gente evitou Salvador agora, entendeu? Então, a gente passou de lá direto, a gente só passou para dar uma olhada e já seguimos. Aí, daí para lá, de Salvador para lá, já vem uma parte mais rica, assim, da Bahia, que são praias que tem condomínio, que você não consegue acessar ali na praia, tem um acesso mais restrito para chegar. A gente não perdemos umas partes dos vídeos que tava ali, então vocês não vão ver, mas por exemplo, a Praia do Forte que a gente foi, que também tinha piscinas naturais, você tem que pagar R$10 a hora para poder parar na rua. Então, na rua, não é estacionamento particular, na rua R$10 a hora, realmente. Então a gente não ficou muito elitizado, assim, né? Muito selecionado. Eles querem selecionar muitas pessoas que vão frequentar ali o lugar. Então a gente acabou não ficando, e aí foi um pouquinho mais, desmotivou mais um pouco a gente, e a gente decidiu subir direto pro Sergipe, que é onde a gente tá hoje, né? Porque geralmente aí a gente olhava um outro lugar assim, não tem rua na beira da praia, é tudo condomínio. Aí a gente olhava um outro lugar pelo satélite ali no Maps, né? Nossa, só condomínio, só condomínio. E a gente foi ficando irritado com aquilo, sabe? E aí a gente começou a subir direto, e aí passava em alguns lugares que você tinha que pegar a estrada de chão, andar mais 20, 30 quilômetros para ir até um lugar que você nem sabe como é que era, para voltar. E aí, enfim, aí a gente já começou, vamos direto. Porque vamos para Aracaju, porque Aracaju a gente sabe que tem um apoio, que a gente pode parar na frente da praia e tudo mais. Nós não estamos dizendo que não tem lugar bonito nesses lugares que vocês possam ficar. Mas como nós já estávamos lá há mais de 2 meses, a gente já queria já estar numa nova cultura, né? Já pular um pouco, porque tá num carro pequeno, as dificuldades são maiores. Você tem que ter sempre água, luz é sempre bom pra gente que trabalha. Então a gente já estava em mente que um estacionamento de Aracaju, para poder a gente parar um tempinho e tal. E como a gente trabalha, a gente precisa de celular que funcione, então a gente não pode ir para muitos lugares, ficar muito tempo em lugares que são mais afastados, que não tem sinal. Então algumas coisas a gente até às vezes quer fazer, mas a gente não pode ainda. Isso aí. Bahia, então, os preços são mais ok, né, do que Espírito Santo. Espírito Santo é muito bom de infraestrutura, né, de você encontrar água, encontrar luz, e tem muitos lugares belos, paisagens belas, mas as praias não são tão azuis quanto a Bahia. A Bahia já a infraestrutura é mais precária, mas as pessoas são muito abertas, você chega em qualquer lugar, conversa muito, adoram bater papo, fazer amizade. E assim, a gente nem estava acostumado com isso, né, das pessoas quererem mesmo que você te dá as coisas, né, e te dá, experimenta isso aqui pra você comer, e fazer as coisas pra você comer, e a gente, nossa. Os preços mais acessíveis na Bahia, então esses são os pontos, né, desses 2 estados que a gente passou, e a gente tá entrando no Sergipe agora, então não tem muito, né, a gente viu, assim, que é totalmente diferente da Bahia. Eu achei que era uma continuação, mas parece que tá em um outro lugar totalmente mais longe. Mas aí não dá pra gente afirmar também, porque a gente chegou numa cidade grande, né, no Nordeste, né? Então, é isso. Esse foi os pontos, né, dos nossos 4 meses na estrada. E a gente tá gostando demais, uma sensação muito boa. Tem o cansaço de estar sempre procurando
Tem o cansaço da gente estar sempre procurando água, ponto de luz, essas coisas, mas isso não afeta na nossa experiência. É uma experiência que a gente poderia, sei lá, estar na dúvida antes de sair, mas a gente só afirma que a gente está fazendo o certo de estar conhecendo esses lugares. A vida é muito curta, então a gente é desses, de estar querendo conhecer um lugar novo, conhecendo gente nova, né? Apreciando os lugares, as paisagens. E é isso. A Doblo a gente tinha duas opções, que era a Doblo a Kombi, que era o que cabia no nosso bolso. Então a Doblo eu acredito que foi um acerto, né, nosso, porque até então ela vem se comportando muito bem, a gente já trocou peças nela, mas para melhoria a gente até agora não fez nenhuma manutenção que precisasse de ter quebrado. Na estrada, assim, né? Então... Por isso é interessante também aquela revisão geral que a gente deu antes de sair, né? Porque aí a gente evita problemas, evita pagar mais caro às vezes num lugar turístico, evita lugares que talvez sejam mais remotos, não tenha peças, enfim. Isso. É e a interessante Doblo, fazer ela isso. é um carro totalmente stealth, mesmo a gente estando com placa solar, essas coisas, a gente consegue parar no meio da rua e dormir em qualquer lugar, lógico que tem uma certa segurança, sem as pessoas nem percebem que é um carro de... Se você estiver num lugar muito aleatório, nem percebe que é um carro de motorhome, entendeu? Então isso foi um acerto bem legal. A gente tá gostando, já teve várias mudanças, né, desde quando a gente saiu, mas a gente vai mostrar para vocês o que a gente mudou, o que precisou de melhoria, né, de que a gente foi aprendendo com a estrada para poder melhorar. E fica para o próximo vídeo. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Segue a gente lá no Instagram também, sempre por aí tudo junto. Curte, compartilha com as pessoas a nossa aventura. A gente grava os vídeos, edita com muito carinho para vocês, para que vocês também tenham essa experiência, um pouquinho da experiência que a gente está tendo. Isso aí. E a gente se encontra sempre por aí. Tchau! Valeu! Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, galera, eu tô editando agora esse vídeo que vocês estão assistindo, nesse exato momento, ó. Pessoal, eu só vim fazer uma observação aqui, tá? Todas as informações que a gente passou aqui é a nossa experiência pessoal, tá? Então, as opiniões pelo que a gente passou naquele momento, naquele dia, naquela situação daquela cidade ou daquele lugar, beleza? Então, assim, essa é uma opinião nossa, isso não é um fato que sei lá, verídico daquele lugar. Não quer dizer que todo mundo que passar por aquele lugar vai achar isso, vai achar bonito, ou vai achar feio, ou vai achar qualquer outra coisa. A gente sempre fala, busque as suas próprias experiências. A gente já passou por isso diversas vezes. A gente já ouviu pessoas falando, não vai em tal lugar não, que é ruim, que é difícil, que é isso. A Península de Marou, por exemplo, foi um dos lugares que a gente sempre ouviu, é muito difícil chegar, é muito ruim, quebra carro. Mas foi uma experiência incrível. É difícil chegar, foi muito difícil, mas pra gente foi uma experiência que valeu a pena, porque foi incrível. Então busque as suas próprias experiências, principalmente se você tiver na intenção de ficar saindo para viajar, né, ou mesmo passeando, essas coisas, e tiver no nosso canal para tirar opinião dos lugares e tal. Busque as suas próprias experiências, beleza? A gente passa o nosso feedback, a gente mostra para vocês como é que é, mas é óbvio, é bom sempre a gente ter as nossas próprias experiências das coisas da vida, beleza? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, abraço.